Você trabalha, você até que ganha bem, mas sua conta sempre vive zerada. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Isso não é azar. Isso não é culpa do governo. Isso é culpa sua. E nesse vídeo eu vou te provar de uma vez por todas o porquê disso. A maioria das pessoas acha que o problema com dinheiro se resolve com mais dinheiro. Deixa eu te dar um spoiler. Não resolve. Eu tenho dezenas de clientes e dezenas de casos que provam isso. Mas eu vou te citar só um deles. Eu tenho uma cliente que ela é tabeliã de cartório lá no Rio de Janeiro. E ela ganha muito bem, como todo tabelião, né, na faixa de 200 para mais por mês. E mesmo sendo, né, muito bem sucedida profissionalmente, né, trabalhando desde jovem como tabeliã de cartório, quando ela chegou para mim há um ano atrás, ela se via cercada e perdida no meio das dívidas. Não sabia o que fazer com aquele gasto, né, que ela tinha. E isso é muito mais comum do que você imagina. As pessoas que ganham muito estarem endividadas. Por quê? Porque eles acham que só ganhar muito é o suficiente. E é o mesmo viés cognitivo que você está cometendo ao pensar que você não tem dinheiro na sua conta porque você não ganha muito. Então eu vou te explicar e te mostrar como que você vai fazer para ter uma organização que seja boa o suficiente para que, independentemente de quanto você esteja ganhando, no fim do mês você ainda saia no positivo. Vou te citar os 4 principais motivos pelo qual você nunca tem dinheiro na conta. E o primeiro deles, e o mais fácil, é: você pode até saber quanto você ganha, mas você nunca sabe quanto gasta. E isso, meu amigo, é um problema sério, né? Então, pode parecer besta pra gente que ganha mais de 10, mais de 20, mais de 30 mil, mapear, né, todos os gastos que você tem no mês. Mas na verdade isso é fundamental e inclusive eu estou desenvolvendo uma IA para ajudar as pessoas justamente nesse ponto, né? De mapear realmente todas as despesas e separar por categoria. Então isso é um trabalho que eu faço com todos os meus clientes, mas você em casa pode fazer também, não é difícil. Existe trabalho, mas não é difícil. Que é você separar por categoria cada um dos seus gastos e mapear, né? Ah, não, beleza, nesse mês aqui eu gastei tanto com restaurante, tanto com transporte, tanto com lazer, tanto com viagem. E olhar para aquilo, né? Isso é uma forma de enfrentamento. Quando você enfrenta um problema que está na sua frente, mas que você joga para debaixo do tapete, você internaliza aquilo e faz a sua mente entender que aquilo é um problema. E aí você busca uma solução. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ausência de método, né? Você guardar o que sobra significa que você nunca vai guardar. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não tem controle, você não tem mentalidade já feita, nunca vai sobrar, nunca. Esquece. Então, o segundo ponto assim que eu acho que é muito importante, que eu sempre falo com meus clientes, é você tratar essa sobra como um começo, né? Então, depois que você mapeia seus gastos, você vê quanto que você gasta para sobreviver, você fala assim, não, beleza. Se eu ganho 3 mil reais e me sobra, eu tenho o potencial de sobrar 500 reais por mês, eu vou guardar 300 todo mês. Então, todo começo de mês, quando você receber seu salário, quando cair aquele contrato, quando cair aquele pagamento daquele cliente, tira parte disso, bota numa outra conta, investimento de preferência, depois eu vou falar sobre isso, e segue sua vida. Porque se você não tem controle, isso vai ser uma forma de você se forçar até autocontrole. Então, o terceiro ponto aqui agora é o consumo emocional e social. Mas, Bruno, o que é isso? Bom, o consumo emocional e social nada mais é do que você ser influenciado por outras pessoas, se sentir meio que coagido a gastar uma coisa que você nem quer gastar ou que nem pode gastar. Então, quando o seu amigo te chama para aquele bar que você quer impressionar, né, o pessoal da escola, o pessoal do trabalho, fala, não, pô, o Bruno tá com dinheiro, vou lá e vou comprar uma bebida cara, ou vou pagar parte da conta que não é minha. Esse tipo de coisa, cara, ele é matador, porque você tá fazendo uma coisa que na verdade não é pra você, que não vai te trazer benefício nenhum e que no longo prazo só vai prejudicar aquilo que você mais quer, que é fortalecer a sua imagem. Porque a imagem ela é sumariamente construída na realidade e não na mentira, porque a mentira ela sempre tem perna curta. Então, em algum momento, aquilo vai cair por terra, né? Então, muito importante, né? Você sempre que for fazer um gasto, sempre que você for comprar alguma coisa, você pense: isso aqui é bom pra mim? Isso aqui é bom pra minha família? Isso aqui é bom pra quem eu amo?
porque muitas vezes não é. Na maior parte das vezes, não é. E aí agora, o principal que eu sempre falo com os meus clientes, que é a falta de propósito com o dinheiro. O dinheiro, ele sem objetivo, é apenas um mero número na sua conta. Mas como assim? Como assim é só um número na conta? Porque, bom, você concorda comigo que o dinheiro pelo dinheiro não significa nada? Você tem lá 10 milhões na sua conta, beleza, mas o que o dinheiro pode proporcionar é o que importa. Então, quando você pensa num propósito para o dinheiro, você consegue dar um significado e isso gera uma força intrínseca muito maior do que meramente perseguir um número que ele é totalmente irreal, né? Então, vamos supor, se você tem a meta de uma casa própria e você tem um prazo para cumprir, né, aquela meta, então você estipula assim, pô, eu preciso juntar 100 mil reais até fim do ano, um exemplo. Você vai se tornar obcecado por aquilo. Então, vai ser muito mais do que, não, eu quero ter 100 mil reais na conta até fim do ano. E eu te falo por experiência própria mesmo. Quando eu coloquei a meta de comprar, né, meu primeiro imóvel próprio, eu me senti muito mais obstinado a conseguir, né, juntar aquele dinheiro mesmo, do que, porra, muitas vezes que eu já pensei, porra, eu quero ter tanto na conta em tanto tempo. Tá, beleza, mas na hora de levantar da cama, o que eu fazia? Nada. Eu ficava lá mexendo no Instagram, desperdiçando tempo. Agora que eu tenho objetivos claros, eu sou um obcecado. Eu falo que eu sou tão obstinado quanto um psicopata para adquirir uma coisa que eu quero, né, um objetivo. Então, eu faço tudo que tá ao meu alcance para aquilo. Então, com esses quatro pilares aqui, você vai conseguir já otimizar muito mais, né, o seu planejamento financeiro como um todo. E que eu queria ressaltar aqui uma frase, né, que o seu dinheiro não está sumindo. Você está dando ele para alguém que sabe o que está fazendo com ele. Mas você que está dando aquele dinheiro não sabe. É difícil isso, mas é verdade. Então agora eu vou te dar algumas soluções na prática do que você pode fazer a partir de hoje. Primeiro ponto, cara, gasta 10 minutos olhando sua fatura de cartão de crédito. Só dá uma olhada. Se você não quer mapear, só olha ela. Só de você olhar aquilo todo dia, já vai te dar o choque de realidade, de falar, caramba, porra, eu não precisava ter gastado com isso, não precisava ter comprado aquela roupa. Eu já vivi isso, pô, todo o dinheiro que eu gastei com roupa um tempo atrás aí, porque eu queria renovar meu guarda-roupa, eu perdi a conta, eu nem usei, tem um monte de roupa que eu nem usei aqui no armário, entendeu? Se eu tivesse olhado toda vez que eu tivesse feito um novo gasto, será que eu teria gastado tanto? Então, o segundo ponto aqui, né, que nem eu falei, definir uma meta de poupança antes de você gastar, né? O rico, ele poupa antes de gastar. E o pobre, ele gasta e só poupa se sobrar, né? Então, é uma lógica que não faz sentido, né? Como é que você vai poupar uma coisa que você nem sabe que você quer poupar, né? Tipo, não faz sentido. Então, outro ponto que é muito legal é, cara, você criar metas reais. Tá vendo isso aqui atrás? Isso aqui foi minha noiva que colocou. Eu deixei ele de propósito. E aquilo ali são as metas dela, né? Tem algumas outras coisas, algumas frases que motivam ela, mas ela colocou as metas dela bem escrito ali, que toda vez que ela levanta, ela lê aquilo ali rapidinho. E isso faz com que ela fique totalmente obcecada por aquilo. Ajuda ela a dar sentido para cada ação do dia dela. Entende? Então, em vez de você, porra, eu tenho que pegar e preencher aquela planilha. Faz isso aqui. Isso aqui é muito simples. Isso aqui você consegue fazer em qualquer quarto. Se você tiver um quarto e uma parede, você consegue fazer isso. E eu acho que o último ponto aqui que eu poderia falar, né? Se você, mesmo com todas essas dicas, não tem tempo, não tem capacidade de fazer isso, busca ajuda qualificada, né? A gente tem muitos profissionais no mercado que são, né, próprios para planejamento financeiro, para uma consultoria personalizada, que atendem, né, pessoas com uma faixa de renda mais alta, que, bom, médicos, empresários que não têm tempo, né, para fazer esse tipo de coisa, porque mesmo que eu tenha trazido soluções muito fáceis aqui, né, tem gente que trabalha 12, 14 horas por dia, não tem como fazer isso. Então busque uma pessoa, né, que seja devidamente qualificada para te auxiliar nisso. Eu, né, sou Bruno Kron, sou especialista em investimentos, sou planejador financeiro. E caso você tenha interesse, né, isso aqui não é para vender, né, para ninguém, mas é para ajudar mesmo, né? Caso alguém tenha interesse, me chama no meu Instagram ou comenta aqui que a gente consegue fazer esse trabalho da melhor forma. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu tô fazendo aqui uma repaginada nesse canal, porque eu acho que faz mais sentido eu trazer o que eu trabalho do que eu trazer uma coisa que atualmente não é minha fonte de renda. Então,
Por isso que eu estou fazendo essa migração. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta, compartilha e pode sugerir tópicos aqui embaixo para outros vídeos para eu fazer. E eu te espero te ver numa próxima. Te agradeço de coração por ter me acompanhado até aqui e até mais.